Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos nós. Louvamos ao Senhor Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui mais uma vez com os irmãos. Louvar ao Senhor é uma alegria poder novamente estar com vocês nesse lugar para junto nós louvarmos, exaltarmos, bendizermos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde já parabenizar essa linda mocidade, esses adolescentes, por esse belíssimo evento, por mais um ano de existência dessa união de jovens, que Deus continue a acrescentar, a abençoar e fortalecer vocês cada vez mais na graça do Senhor Jesus. Louvar o Senhor Deus pela vida do nosso pastor Orlando, é uma alegria poder estar junto com ele, sempre nos acolhe muito bem. Bendito seja Deus por tudo que ele tem feito e há de fazer em nossas vidas nesse lugar. Meus irmãos, vamos abrir as Escrituras. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola que escreveu o apóstolo Pedro. Nós vamos ler no capítulo 1, iremos ler do versículo de número 3 até o versículo de número 9. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 3 até o verso 9, o tema que nos foi proposto: Jesus, a viva esperança. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao verso 9. Olha, seu irmão do lado já achou, se não, ajuda ele a encontrar. Se ele tiver sem uma Bíblia, divide sua Bíblia com ele. Se ele voltar sem Bíblia amanhã, dá uma Bíblia de presente para ele, tá bom? 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3, nos diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Que o Senhor nos abençoe com a sua bendita palavra. Curve sua fronte, feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos agradecidos por estarmos diante da Tua presença. E nossos corações rejubilam de alegria e satisfação pelo privilégio que é poder louvar, exaltar e bendizer o Teu santo nome. Nós já oferecemos ao Senhor nossos tributos de gratidão, de exaltação, de glorificação à Tua beleza e majestade. Neste momento, nós temos diante dos nossos olhos a Tua palavra, e nós cremos que ela é o pão que alimenta a nossa alma. Ela é a água que sacia a sede do nosso espírito. Ela é a bússola que nos aponta a direção e o caminho a seguir. Nesta noite, ó glorioso Espírito, o Senhor que sonda mentes e corações, fala conosco por meio da Tua santa palavra. Traz consolo, refrigério, alívio às nossas vidas. Se for preciso nos exortar, nos corrigir, nos repreender, que assim seja, Senhor. Mas não permita que venhamos a sair deste lugar da mesma forma como nós chegamos nessa noite. Pai, se aqui entre nós, ou a nos acompanhar à distância, houver alguém que ainda não confessa Teu Filho como único e suficiente Salvador de sua vida, que nesta noite vidas possam ser libertas do poder do pecado para o louvor da Tua majestade.
Fala aos nossos corações, Senhor. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Jesus, a viva esperança. Certamente, irmãos, quando nós pensamos sobre esperança, nós sempre fazemos isso numa perspectiva futurística, de um amanhã que aguardamos ser melhor, de um futuro que esperamos ser bastante proveitoso, interessante, mais aprazível que talvez os nossos dias atuais. Sem dúvida, você já deve ter ouvido aquele velho jargão, ou até mesmo feito uso dele, quando se diz que a esperança é a última que morre. E se você for crente, geralmente você já deve ter escutado o outro complemento cristão de que a nossa esperança já morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Mas quando nós pensamos sobre esperança, nós temos que fazer isso a partir de uma cosmovisão cristã. E temos que fazer isso a partir daquilo que a Bíblia nos apresenta como esperança. O tema que hoje vocês estão aqui pensando sobre ele, Jesus, a viva esperança, por si só já é um tema bastante elucidativo, que se auto-explica, que permite que nós pensemos a nossa esperança a partir de Cristo. E o texto que escolhi para trabalhar com vocês nessa noite, que é o texto de 1 Pedro, capítulo 1, do 3 até o 9, na verdade toda a epístola de Pedro fala sobre esperança, explica a esperança, trabalha a temática de esperança sob diversas perspectivas, sob diversos conceitos, a partir de diversos pontos de vista que o autor sagrado vai nos apresentar. Mas quando nós pensamos sobre esperança, nós temos que fazer isso a partir daquela dinâmica do já e do ainda não. Quando a Escritura nos fala sobre esperança, e quando nós queremos pensar isso a partir de Cristo, nós temos que fazer isso compreendendo que já usufruímos dessa esperança, mas ainda aguardamos os benefícios futuros dessa esperança. E dentro dessa perspectiva do já e do ainda não, Pedro ele vai escrever essas palavras à primitiva igreja, e para a gente tentar compreender o que é que Pedro tinha em mente, a gente precisa considerar os fatos históricos que envolviam o período em que Pedro escreveu essa carta. Ele a escreve mais ou menos entre o ano 55 e 56 depois de Cristo. O mundo antigo passava por agitações e o Império Romano sofria uma profunda crise política. As autoridades romanas procuravam alguém para responsabilizar e desviar o foco da sua incapacidade administrativa e lançar sobre algum bode expiatório a culpa pelas dificuldades vividas naquele contexto. Os cristãos vão ser escolhidos como alvo, como objeto a ser perseguido. E a igreja do Senhor, que outrora enfrentava só a oposição do judaísmo e do paganismo, agora tem que lidar com a oposição declarada e sistemática das autoridades romanas daquele tempo. Roma passa a perseguir os cristãos nos 4 cantos aonde havia domínio. E a igreja do Senhor fica dispersa, espalhada pelas mais diversas regiões do mundo antigo. Pedro, olhando para a primitiva igreja, observa que essa igreja está perdendo muito. Essa igreja está perdendo a sua liberdade, essa igreja está perdendo o seu direito de ir e vir. Os cristãos que outrora podiam se reunir publicamente em algum lugar, simplesmente não podiam fazer mais isso. As praças passaram a ser um lugar perigoso para os cristãos e as catacumbas se tornaram um lugar seguro. O interior das florestas, desabitado, era o lugar em que os cultos eram realizados. Cavernas gélidas, sombrias e úmidas eram os melhores templos que os nossos primitivos irmãos poderiam ter. E Pedro, ao olhar para todo esse cenário como pastor da primitiva igreja, ele então resolve escrever a essa igreja e ele vai falar a essa igreja nessa sessão que nós acabamos de ler justamente sobre esperança. E ele vai tratar essa igreja primitiva o tempo todo como sendo uma igreja peregrina e forasteira. Uma igreja que não tem residência fixa, uma igreja que não tem raízes aprofundadas nessa terra, uma igreja que está em constante migração, caminhando em direção à gloriosa Jerusalém. Mas para que esse povo se mantivesse firme nessa marcha, para que esse povo se mantivesse firme nessa jornada, era preciso haver esperança. Vamos fazer um paralelo com o Antigo Testamento, quando o povo de Israel suporta o sacrifício de ser escravo por 400 anos. Nações surgiram e gerações surgiram e gerações passaram e todas elas viveram sob a esperança da liberdade.
Finalmente surge Moisés, vai libertar esse povo, vai convidar esse povo a segui-lo por uma jornada completamente imprevisível. E o que é que faz aquelas pessoas deixarem o Egito e se embrenharem pelo deserto em direção a uma terra que lhes fora prometida, que manava leite e mel? A esperança. Os profetas profetizaram no Velho Testamento e Pedro vai nos mostrar isso, que eles falaram enfaticamente sobre uma esperança, a qual eles almejavam tanto ter a oportunidade de conhecer. Os apóstolos foram escolhidos, foram treinados por Cristo, escreveram as suas cartas, registraram os seus textos, enfrentaram a morte e a perseguição. E o que é que lhes fez manter de pé diante do opróbrio do mundo? A esperança. A última revelação desse santo livro, o último livro desse compêndio glorioso, irá nos falar unicamente sobre esperança. E lá no início, no primeiro livro dessa escritura gloriosa, quando o homem peca e o seu estado degradado agora fica visível aos seus olhos, e quando tudo parecia estar perdido, a escritura nos mostra que há uma esperança. E é por isso que nessa noite eu gostaria de pensar com você, a partir do que nos diz o apóstolo Pedro, que Jesus, Ele é a nossa esperança, a nossa viva esperança. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta aí comigo, e eu gostaria de percorrer com você esse texto. Quem chegou depois, 1 Pedro, capítulo 1, a primeira grande verdade que nós vamos perceber é a verdade que está posta no versículo de número 3. Uma esperança viva mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Pedro diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pelo menos 3 expressões são fundamentais desse verso número 3 da primeira carta de Pedro no capítulo 1. Esses 3 versos mostram toda a base que vai sustentar essa perspectiva de esperança que nós estamos propondo nessa noite. No verso 3 nós temos a expressão misericórdia, nós temos a expressão regenerou e nós temos a expressão esperança. E para nós compreendermos o tipo de esperança com a qual nós desejamos nos apegar a partir dessa noite, esse Cristo que é a nossa viva esperança, Pedro, olhando para a primitiva igreja, ele então propõe a essa primitiva igreja essa esperança fundamentada por essas 3 colunas. Pedro diz que nós gozamos dessa viva esperança mediante a obra de Cristo. E o que é que a obra de Cristo fez para que de fato nós descansássemos nele? A primeira verdade que Pedro está nos mostrando é que Cristo exerceu sobre nossas vidas misericórdia. E a palavra grega escolhida por Pedro aqui, no texto original, é um termo que tem o sentido de compaixão, de piedade, de compaixão direcionada a um criminoso. Essa é a expressão que Pedro escolhe. É como se Pedro olhasse para aqueles irmãos que estavam passando pelas provações e pelas dificuldades e lembrasse a esses irmãos o princípio de todas as coisas em sua caminhada cristã. Nós temos o péssimo hábito de, quando nos deparamos com o sofrimento e as provações desse mundo, de murmurarmos, de praguejarmos, de reclamarmos, de acharmos que o universo inteiro conspira contra nós. E nos esquecemos de algo muito básico. Quem nós éramos e o que Deus fez. Pedro diz: olha, o Senhor exerceu sobre vocês muita misericórdia. E a expressão que Pedro está querendo utilizar aqui é a expressão de uma misericórdia, de uma compaixão, um ato misericordioso que está sendo direcionado a um criminoso. Alguém que não merecia nenhum tipo de compaixão. Alguém que merecia a justa punição. Alguém que merecia a condenação. Alguém que merecia enfrentar a ira vindoura com toda a sua terrível situação. Pedro está dizendo: nós éramos essas pessoas, mas Deus exerceu sobre nós misericórdia. E por que Pedro resolve falar sobre misericórdia e quer que nós pensemos essa misericórdia sendo exercida a partir de nossa condição deplorável? Pelo simples fato que, para que nós possamos suportar as provações da jornada, nós precisamos entender o que Cristo fez por nós. O que Cristo realizou por nós. Nenhum de nós aqui nesse salão tem justiça própria. Nenhum de nós tem qualquer mérito próprio que nos habilite a estar aqui nessa noite. Nenhum de nós possui nenhuma obra boa suficiente que nos garanta a salvação e a vida eterna.
Se você faz uma coisa certa, você faz 10 coisas erradas. Se você tem um pensamento certo, você tem milhares de pensamentos errados. Se você acerta numa escolha, você erra em muitas outras. Nenhum de nós possui qualquer mérito para fazer de nós o que nós somos. Mas porque nós somos o que somos? John Stott vai dizer que ele não é tudo o que ele gostaria de ser, mas ele é o que é por causa da misericórdia de Deus. Nós não somos o que deveríamos ser. Somos pessoas imperfeitas, somos pessoas falhas, somos pessoas com bastante defeito, mas nós somos cristãos, não porque merecemos ser, mas porque Deus teve de nós misericórdia. Isso significa que essa igreja que passa por provações, olha para Cristo e sabe que Cristo fez dela o que ela é, porque Ele exerceu sobre nós misericórdia. Mas a outra expressão que Pedro usa é a expressão regenerar. E essa expressão no grego original significa gerar de novo, trazer à luz novamente. Tem um sentido de um segundo nascimento. Lembre-se da discussão de Cristo com Nicodemos. Jesus diz para ele, você precisa nascer de novo. E ele fica encucado e perguntando, como que isso é possível? Eu tenho como voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus diz, não, você tem que nascer da água e do Espírito. Pedro então evoca essa ideia, que certamente ele visualizou esse diálogo, e ele diz, olha, Cristo teve de nós misericórdia, e Cristo nos levou à regeneração. E a doutrina que está implícita na palavra de Pedro é uma doutrina antiga que infelizmente está sendo cada vez mais esquecida pelos cristãos de nosso tempo. É a doutrina do novo nascimento. A necessidade de nascer de novo. A necessidade de morrer para o mundo e nascer para Deus. Pedro está nos mostrando que Deus exerceu sobre nós uma regeneração. Porque você só pode afirmar que Jesus é a sua esperança se você tiver nascido em Cristo. Porque se você não tiver nascido em Cristo, Jesus não é a sua esperança, Ele é a sua pior condenação. Se você estiver fora de Cristo, Jesus não é a sua esperança. A esperança gloriosa em Cristo está em todo aquele que nasceu de Cristo, que vive em Cristo, que pertence a Cristo, que caminha com Cristo, está em Cristo. Pedro diz, Ele exerceu sobre nós esse novo nascimento. Ele nos trouxe essa nova realidade. Ele nos fez morrer para o mundo e nascer para Deus. Com que finalidade? O próprio texto se explica. Para que você viva uma viva esperança. Para que Cristo possa ser, de fato, a nossa esperança, nós precisamos lembrar o que Deus fez por nós e nós precisamos nascer para Cristo e morrer para o mundo. E por que essa verdade ela tem que ser lembrada nos nossos dias? Porque nós vivemos um tempo de transformações culturais que tem afetado o cristianismo de nosso tempo. E aí nós começamos a ver indivíduos que se declaram cristãos, que se afirmam crentes, que se dizem servos do Senhor, mas que não evidenciam nas suas vidas nenhum tipo de regeneração. Eles mentiam e continuam mentindo. Eles se prostituíam e continuam se prostituindo. Eles viviam de maneira erotizada e continuam vivendo de forma erotizada. Eles faziam tudo que não presta, continuam fazendo tudo que não presta e se declaram cristãos. Pedro diz, não. Você precisa nascer de novo. Você precisa de regeneração. Você precisa de transformação. Você precisa de modificação. Paulo diz, o evangelho é o poder de Deus. E o que é que esse poder de Deus ele faz? Ele transforma. Ele muda, ele altera. Ele faz com que as coisas que eram deixem de ser. O Senhor está nos falando, Pedro está nos mostrando, que Deus exerceu sobre nós misericórdia e Deus nos regenerou. Não creio em evangelho que não produz regeneração. Não, o verdadeiro evangelho é um evangelho que regenera. Não é um evangelho que se amolda à cultura secularizada desse tempo. Mas é o evangelho que transforma o perdido em um achado. É que faz das trevas luz. É que pega o que era condenável e o transforma em justificado pelos méritos de Cristo. Pedro está dizendo que ele nos regenerou para uma esperança viva. A expressão utilizada por ele aqui é de uma expectativa. Esse é o sentido básico de esperança, é ter expectativa. Mas o sentido proposto por Pedro é um objeto que produz em nós a centralização das expectativas. Você tem expectativa em quê?
Segundo alguns dados de uma pesquisa recente feita no Canadá, a nossa geração é a geração que sofre de um mal chamado ansiedade. E dizem alguns que nós já vivemos uma outra pandemia, que é a pandemia da depressão. De pessoas que estão ansiosas, de pessoas que estão deprimidas, de pessoas que estão surtando, de pessoas que estão perdendo o equilíbrio de suas emoções. E qual seria a razão disso? Segundo algumas linhas da psicologia, o grande problema está naquilo que você deposita a sua expectativa. Você está confiando a sua expectativa em quê? Você está colocando a sua expectativa em quem? Você coloca a sua expectativa no quê? Muitos de nós, muitas vezes, colocamos a nossa expectativa no dinheiro. E o dinheiro pode faltar. Colocamos a nossa expectativa no trabalho. Você pode perder o seu trabalho. Colocamos a nossa expectativa num relacionamento. Esse relacionamento pode acabar. Colocamos a nossa expectativa numa instituição. Ela pode tomar o rumo errado. Colocamos a nossa expectativa em indivíduos. Eles vão te decepcionar. Ou quem sabe colocamos as nossas expectativas nos governos. Eles podem cair. Mas Pedro está dizendo que Cristo teve de nós misericórdia, exerceu em nós regeneração e nos oferece uma viva esperança, que é Ele. Eu preciso depositar a minha expectativa em Cristo e ninguém mais. Eu preciso colocar a minha expectativa no Senhor e ninguém mais. Perceba que somente o versículo 3 nos mostra todo o fundamento que faz de Jesus a nossa esperança. Por que Cristo é a nossa esperança? Porque eu estava caminhando para o inferno e Ele teve compaixão de mim. Porque eu era um perdido, mas Ele me regenerou e fez de mim uma nova criatura. E Ele passou a ser a razão de toda a minha expectativa de vida. Lembra do já e do ainda não? Nós gozamos essa esperança não numa perspectiva apenas futurista. Nós gozamos essa esperança num contexto real. Jesus é aquele que reúne em torno de si todas as minhas expectativas. Entende? Quando eu penso isso, aquele versículo que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o que é todas as coisas? É só as coisas boas? É só as coisas felizes? É só os dias alegres? É só a onda boa na qual você está surfando? O que são todas as coisas? O que Paulo quer dizer quando ele diz tudo posso? Aí tem gente que pega isso, bota na traseira dos carros, coloca no quadro na sala. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele é o Superman dos crentes. Mas o que Paulo quer dizer com isso? Paulo quer dizer, olha, eu posso suportar todas as coisas. Porque se você ler o contexto dessa frase, você vai ver que Paulo diz, eu já fui rico e fiquei pobre. Eu já tive dias alegres e tive dias tristes. Eu já tive uma mesa farta e já me deparei com uma mesa escassa. Eu já tive momentos de profunda satisfação e já tive noites cavernosas e sombrias. Paulo diz, eu já passei por tantas dificuldades, mas em todas elas Deus me auxiliou. E é por isso que eu posso tudo, porque Ele me fortalece. Quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ela está falando que todas as coisas que surjam no nosso caminho, sejam coisas boas ou coisas ruins, terão Cristo como centro de nossas expectativas, então em tudo nós seremos mais do que vencedores. Agora, se Jesus não é o centro da sua expectativa, qualquer coisa frustra você. Qualquer coisa faz você tropeçar. Qualquer coisa faz você perder as estribeiras. Sabe? A gente olha para essa geração contemporânea, uma geração que goza de inúmeras facilidades, mas é extremamente infeliz. Eu me lembro que quando a gente queria fazer uma ligação, tinha que ir até um orelhão, pegar uma fila, e quando tinha uma velha fofoqueira na linha, era para perder a paciência. Não era assim? Hoje você tem um celular na sua mão. Eu me lembro que na minha época de escola, eu era doido para ter um computador. Não podia, tinha que me contentar com uma lan house, pagando por minuto. Hoje você tem um computador na sua mão. Seus pais provavelmente tiveram que andar a pé e de ônibus, você anda de carro. Seus pais provavelmente tiveram que trabalhar com serviço braçal nos primeiros anos de sua vida, você pode ir para a faculdade. Entende? Mas você vive deprimido, você vive chorando, você vive agonizando. Você acha que o universo inteiro conspira contra você. Por quê? Porque a sua expectativa é você mesmo.
Porque a sua expectativa são os influenciadores digitais e a vida mentirosa que eles vendem para você. Ou você realmente acha que aquela madame do Instagram, às 5 horas da manhã, acorda com aquele cabelo esticado e aquela cara rebocada? Não, filho. O mundo real é um mundo de desafios. E Pedro tem isso em mente quando está escrevendo para a primitiva igreja. E aí você precisa entender que você está numa terra em que existem coisas boas e existem coisas ruins. Você está num mundo que haverá dias alegres, mas também haverá dias tristes. Mas se Jesus for o centro da tua expectativa, você goza uma viva esperança. Pedro então nos mostra que essa esperança viva, ela é mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Sproul diz: Deus exerce seu poder e sua autoridade sobre nós, em seu tempo e à sua maneira, para realizar a regeneração em nosso coração. Você tem que ser regenerado. Você tem que passar por uma mudança de vida. Você tem que passar por uma transformação do seu ser. E por que tem que ser assim? Porque a parte final do versículo 3 diz: mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, Deus manifestou a sua misericórdia por meio da morte e sua ressurreição, porque não há como haver regeneração fora de Cristo, à parte de Cristo. Sem Jesus você se torna uma pessoa moralizada. Sem Jesus você pode até se tornar um cidadão de bem. Sem Jesus você pode ser uma pessoa irrepreensível no que tange as coisas desse mundo, mas você não pode ser novo nascido sem Jesus. Você não pode ser regenerado sem Jesus. Você não pode ser crente sem Jesus. Porque a salvação não é pelas suas obras. A salvação é mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Então, sem Jesus, você não é um cristão. Não há como ser novo ser, nova criatura, novo indivíduo, se nós colocarmos Jesus de fora disso. Aí por isso que essa misericórdia, é por isso que essa regeneração, é por isso que essa esperança, Pedro diz, tudo isso é mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Aí o apóstolo Paulo disse, se Cristo não ressuscitou, o que acontece? É vã a nossa pregação. É inútil o nosso discurso. E a nossa fé não tem sentido nenhum. A coluna dorsal que sustenta a igreja do Senhor é a gloriosa ressurreição de Cristo. Nenhuma outra religião deste mundo reúne em torno de si essa perspectiva, somente Cristo. Muçulmanos têm um túmulo para visitar todos os anos e o defunto que eles adoram está lá. Kardecistas têm um túmulo para reverenciar todos os anos. Hindus têm um túmulo para reverenciar todos os anos. Cristãos não têm túmulo para reverenciar, porque se você for lá em Jerusalém, lá está escrito, ele morreu, ele foi enterrado aqui, mas ele ressuscitou, ele é viva esperança. Entende? Compreende isso? Mediante a gloriosa ressurreição de Cristo dentre os mortos. 1 João capítulo 5, verso número 12, o apóstolo João diz, aquele que tem o filho, tem a vida. Aquele que não tem o filho de Deus, não tem a vida. Não tem como você ter Cristo e viver na morte. E não há como você estar com Cristo e permanecer na escuridão. Aquele que tem o filho, tem a vida. Ter Cristo significa ter vida eterna. Não ter Cristo significa estar na morte eterna. Jesus é o mecanismo pelo qual nós somos reconciliados com Deus. E não há outra rota para fazer isso. Não há outro caminho para fazer isso. Não há outra alternativa que possa suprir essa necessidade. Somente Cristo. Porque Ele mesmo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Não tem jeito. Tem que passar por Jesus. Seria muito bom se tivesse outras rotas, mas não tem. Não tem. Sabe? Só existe um Salvador e Ele é Cristo. Só existe um caminho que leva para o céu, é Cristo. Só existe um povo que pertence a Cristo. É o povo que foi lavado, remido e comprado pelo sangue do Cordeiro de Deus.
Então a fé cristã é uma fé exclusivista e universal. Os discursos que flexibilizam a universalidade dessa mensagem são discursos mentirosos. São discursos questionáveis. Entende? Então, quando o professor comunista diz que não existe verdade absoluta, você pergunta para ele se isso é uma afirmação absoluta. Porque eu conheço uma verdade absoluta, e a verdade absoluta é que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E que não existe outro caminho que leve você para o céu fora de Cristo. Aquele que tem um filho, tem a vida. Aquele que não tem um filho, está na morte. Mas não somente, veja o versículo 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. Se Cristo é a nossa esperança, Cristo nos oferece uma herança que é fruto dessa esperança. E Pedro vai descrever essa herança para nós, escolhendo cuidadosamente adjetivos que a descrevem com muita clareza. Pedro diz que Cristo nos comprou com misericórdia, nos regenerou, nos ofereceu esperança para nos dar uma herança que é incorruptível. E não só incorruptível, uma herança que é sem mácula. E não somente sem mácula, uma herança que é inacessível. E o que é que Pedro quer dizer com isso? Quando Pedro afirma que essa herança é incorruptível, ele está dizendo que é uma herança que não pode ser corrompida, que não é sujeita à deterioração, que não é sujeita a nenhum tipo de fragilidade. É uma herança que é eterna, é uma herança que é imortal, é uma herança que não pode ser quebrada, fracionada, ela é incorruptível. Nenhum tipo de corrupção pode atingir essa herança. Nenhum tipo de fragilidade pode se abater sobre essa herança. Ela não fica velha com o passar do tempo. Ela não perde o seu valor. Ela não perde a sua importância. Ela é incorruptível. Quando Pedro diz que essa herança é sem mácula, ele quer nos mostrar que essa herança é pura e ela é livre de manchas ou defeitos. Não existe nenhum tipo de avaria nessa herança. Não existe nenhum tipo de mancha, de impureza nessa herança. A ideia de Pedro é que essa herança é mais pura do que o ouro depurado pelo fogo. A ideia de Pedro é que essa herança é mais transparente do que o cristal mais refinado que você possa encontrar. A ideia de Pedro é que essa herança, ela é mais alva e mais branca do que a própria lã ou a neve. Essa herança é mais luminosa do que a própria luz. Ela não tem mancha alguma. Pedro diz que essa herança também é inacessível. Isso significa dizer que ela é caracterizada porque ela nunca perde a sua qualidade e a sua beleza. É uma linda esperança. Não existe nada mais bonito do que essa esperança. Não existe nada mais gracioso do que essa esperança. Não existe nada mais belo do que essa esperança. E talvez você se questione o que poderia ser essa esperança. Será que Pedro está falando da Nova Jerusalém? Não, ela é muito pouca diante disso tudo. Será que Pedro está falando do rio da vida? Não, ele é muito pouco diante disso. Então o que Pedro tem em mente quando diz que Deus nos oferece uma herança que é incorruptível, que é sem mácula, que é inacessível? Pedro tem em mente o que o salmista nos diz lá no Salmo 16, o versículo de número 5. Porque lá no Salmo 16, o verso de número 5, o salmista bradou em alta voz e disse: o Senhor é a porção da minha herança. O que é inacessível? O que é incorruptível? O que é que não tem mácula alguma? É somente Cristo. Cristo é a sua esperança. Cristo é a própria esperança. E Cristo é a herança que Deus tem para você. Entende, irmãos? O céu é glorioso não é por causa do céu próprio. Não é a rua de ouro. Eu posso fazer uma rua de ouro nesse mundo. Não são os palácios de cristais. Reis moram em palácios gloriosos. O que é que faz o céu ser o céu? É porque nesse céu o Cordeiro de Deus está. Ele é a viva esperança. Deus nos oferece essa herança bendita, que é Ele mesmo. O salmista diz: o Senhor é a porção da minha herança. Ele é o prêmio que eu tanto almejo e necessito. Mas por que nós precisamos redescobrir essa verdade? Porque Pedro está escrevendo isso para uma igreja que havia perdido tudo.
Uma igreja que vivia na pobreza, na miséria. Uma igreja que vivia mudando de um lugar para o outro constantemente. Uma igreja que não tinha liberdade, que não tinha riqueza, que não tinha influência, que não tinha nada. Uma igreja que as pessoas olhavam ao seu redor e só viam escassez e sofrimento. E aí Pedro lembra aqueles irmãos: queridos, vocês podem ser pobres das coisas do mundo, mas vocês são as criaturas mais ricas no universo, porque vocês têm Cristo. É a herança que Deus nos oferece. Mas não somente uma herança que é incorruptível e maior. O verso 5 diz que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. O que é que Pedro quer discutir aqui? Deus nos oferece essa herança incorruptível, sem mácula e imacessível. E Deus nos preserva pelo seu poder para gozar essa esperança. Entende? Pelo seu poder sois guardados. Porque aquela primitiva igreja estava sob sofrimento, perseguição. E aí Pedro diz para aqueles irmãos: Deus guardará vocês. Só que preste atenção numa coisa. Se você avançar um pouco, você vai ver que no versículo 6 e 7, Pedro diz: nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pedro diz que Deus nos guardará pelo seu poder, mediante nossa confiança nele, nossa fé. Mas Pedro não está dizendo que Deus irá nos poupar dos sofrimentos do mundo. Pedro não está dizendo que seguir Jesus implica em ter uma vida livre de toda e qualquer perturbação. Pedro não está dizendo que você na terra vai deixar de sofrer e passar por decepções. Pedro não está dizendo que aqui, depois de fazer uma corrente dos 300 e não sei quanto de Gideão, você vai ficar milionário do dia para a noite. Pedro não está dizendo que levando uma rosa consagrada para casa, todos os demônios que perturbam sua família vão embora. Pedro também não está dizendo que levando o sal consagrado e a rosa ungida, você se tornará um mega empresário de sucesso, gravando vídeos na internet e dizendo o nome de uma igreja por aí. Pedro não está dizendo que você vai ter um casamento feliz sem qualquer dúvida, perturbação ou agonia. Pedro não está dizendo que seus filhos não vão dar trabalho. Pedro não está dizendo que você não vai enfrentar a escassez. Pedro não está dizendo que você não vai enfrentar doenças e enfermidades. Pedro está dizendo que Deus guardará você e sustentará você. E mesmo em meio às terríveis provações do mundo, Pedro espera que você exulte e cante louvando o nome do Senhor. Por que, Pedro? Porque no breve tempo presente, se necessário, vocês irão passar por contrições e várias provações. Você entende? Como a gente precisa realinhar a maneira de nós lidarmos com a esperança? Porque a nossa ideia é que o amanhã sempre vai ser melhor. Né? O amanhã vai ser melhor, mas o amanhã pode ser pior. Entendeu? Né? Você não foi dormir, você não dormiu ontem pensando que hoje ia ser melhor? Mas pode ser pior. Talvez o seu dia hoje foi pior do que ontem. Talvez amanhã seja pior do que hoje. O que Pedro está dizendo então? Pedro está dizendo, meu amado, que seja o que for. Olha como começa o versículo 6. Nisso exultai. Celebrai. Por quais razões? Porque diante das intempéries da terra, você tem uma herança gloriosa que é Cristo. Entendeu? Diante das lutas do mundo, você tem a salvação bendita em Cristo. Diante das dificuldades desse mundo, você está cheio da graça de Deus sobre sua vida, Cristo. Aí aquele hino pentecostal que diz, vou passando pela prova dando glória a Deus. Faz todo sentido. Né? Entende? Nós passamos por lutas e provações porque isso faz parte da vida. Doença, escassez, provação, dificuldade, isso nem é pecado, nem é símbolo de falta de fé. Não. Porque em nenhum lugar da Escritura está escrito que o compromisso de Deus é fazer você uma pessoa rica e feliz o tempo todo.
Não, mas na Bíblia está escrito, do Gênesis ao Apocalipse, quer no dia de sol, quer na noite chuvosa, quer nas luas terríveis brilhando sobre sua face, quer nas escuras e sombrias noites, seja o que for que você enfrente pelo caminho, provações, dificuldades ou guerras, em todos os momentos, Cristo estará do teu lado. É isso que está escrito na Bíblia. Então, se eu tiver que enfrentar a doença, eu enfrentarei com minha cabeça erguida, porque Cristo está do meu lado. Se eu tiver que enfrentar a provação e a escassez, eu enfrentarei de cabeça erguida, porque Cristo está do meu lado. Se eu tiver que enfrentar crises na minha família, eu as vencerei, porque Cristo está do meu lado. Cristo é a presença gloriosa que nos faz se alegrar diante da devastação. Talvez para você essas palavras possam soar muito simples e leves. Mas Pedro está escrevendo para uma igreja em que as mulheres viam seus maridos serem mortos em praça pública por serem crentes. Pedro está escrevendo para pais que viam seus filhos serem mortos por serem cristãos. Pedro está escrevendo para filhos que viram seus pais serem queimados vivos nas ruas de Roma. Pedro está escrevendo para pessoas que viram seus amigos queridos da congregação serem jogados para os leões devorarem e estraçalharem no Coliseu. Pedro está escrevendo para gente que era rica e depois de se tornar cristã perdeu tudo. Pedro está escrevendo para gente que perdeu tudo por causa de Cristo. Eu tenho certeza que você não perdeu muita coisa não. Mas você reclama de tudo. Mas você murmura de tudo, mas você pragueja de tudo, mas você chia por causa de tudo. Porque ô geração melindrosa é essa que a gente está vivendo, viu? Tudo no mundo é um moído, né? Tudo no mundo é uma confusão enorme. Sabe? É uma guerra por coisas inúteis, bobas e toscas. Esses dias eu dizia lá na igreja, sabe qual é o sentido? Sabe qual é a ideia de Deus? Para a gente viver em comunidade? Sabe qual é? É mais ou menos assim. Sabe o que Jesus quis dizer para você quando ele falou? Quando alguém lhe der uma tapa na cara, faz o quê? Dá outra face. Sabe qual é a ideia? A ideia é mais ou menos assim. Aquele irmão, aquela bênção, que todo canto tem a bênção, né? Aquela bênção chega para você, que enche a sua paciência, que fala de você, persegue você, é uma bênção, né? Aí ele chega e dá um pisão no teu pé. Aí você olha para a cara dele e diz, ô querido, abençoado, me perdoa, porque eu botei meu pé debaixo do teu. Amado de Jesus. Entendeu? Aí você lembra daquele versículo, irai-vos, mas não pequeis. Irmãos, a gente tem que deixar de ser melindroso. E parece que todo milindre ficou dentro da igreja. Porque você aguenta abuso do seu patrão, você aguenta abuso do seu vizinho, você aguenta abuso de todo mundo, mas na igreja ninguém pode olhar com a cara atravessada para você que você já quer ir embora. Aí o pastor não falou comigo, vou deixar a igreja. Aí eu não tive oportunidade de cantar, vou deixar a igreja. Aí eu queria fazer isso, vou deixar a igreja. Se você deixar a igreja por causa das coisas, você nunca teve nela por causa de Jesus. Aí Pedro está dizendo para nós que nós temos que nos alegrar diante dos sofrimentos. E será que eu e você sofremos mais do que as pessoas para as quais essas palavras foram escritas? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Mas avançando por fim, que eu vou respeitar a hora, o verso 8 e o verso 9 diz, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Pedro, por fim, depois de falar da misericórdia, regeneração, da esperança gloriosa, da herança incorruptível, do motivo da alegria dos cristãos, ele então mostra a esses irmãos que a esperança viva, que é Jesus, é aquilo que alimenta a fé deles. Porque eles creram sem ver, mas criam com toda a força do coração. Ele diz, a quem não havendo visto, vocês não viram Jesus. Essas pessoas que estavam morrendo na cruz, essas pessoas que estavam indo para o Coliseu, essas pessoas que estavam sendo queimadas vivas, elas não tinham visto Jesus. Não. Vocês não viram, mas vocês amaram Ele. E vocês o amaram de uma forma tal que mesmo sem vê-lo agora, vocês exultam e vocês têm uma indescritível alegria cheia de glória. Eu não vi Jesus. Eu não consigo ver Jesus com os meus olhos físicos. Mas eu posso contemplá-lo pelos olhos da fé. Pedro diz, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Vocês são salvos pela fé, mediante a graça.
Mas o que é que isso implica? Pedro está escrevendo para pessoas que não viram Cristo, mas creram em Cristo. Quantas vezes a nossa fé vai ser confrontada, questionada, nos mais diversos ambientes que nós estamos? Quantos jovens que têm a sua fé desafiada nas universidades? Eu sou professor de história. Eu sei o que é um comunista querendo doutrinar e incutir mentiras na cabeça de um adolescente. Quantas vezes a sua fé vai ser questionada? Quantas vezes as verdades sólidas que você aprendeu em casa vão ser atacadas por indivíduos que não temem a Deus? Quantas vezes vão lhe perguntar se você conhece Jesus, você nunca viu ele, como é que você pode acreditar nele? Vão dizer que Jesus foi um personagem histórico, vão dizer que Jesus é um indivíduo social, vão dizer que Jesus era um agente político, vão dizer que Jesus era um indivíduo que trabalhava com os mais desfavorecidos, vão chegar ao absurdo de dizer que Jesus era comunista, e tantas outras besteiras irão falar sobre Jesus, negando a sua divindade, negando a sua humanidade. Mas Pedro diz, vocês não o viram, mas vocês creem nele. E como é que eu posso crer em Cristo sem nunca ter visto Cristo? Eu posso crer em Cristo porque quando eu abro esse santo livro, pelos olhos da fé eu posso contemplá-lo. E sabe como é que eu quero contemplá-lo? A Escritura me diz que ele andou entre nós e passeou no meio do povo do Senhor, apregoando o ano aceitável de sua glória. A Bíblia diz que ele trouxe as boas novas de salvação. A Escritura diz que ele cumpriu toda a exigência da lei. E tudo que os profetas disseram ao seu respeito, cabalmente se cumpriu em sua vida como tinha que ser. A Bíblia fala que ele foi traído. A Bíblia fala que ele foi enganado. Não, ele não foi enganado, mas ele foi traído pelos seus. E muitos que seguiram, estavam junto com ele, comiam à mesa com ele, tornaram-se os seus piores inimigos. A Escritura diz que ele foi julgado por um tribunal iníquo. A Bíblia fala que ele foi vituperado, lhe esbofetearam, cuspiram na sua face, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça com toda ira e furor. A palavra diz que ele foi chicoteado, e a Bíblia diz que esse terrível martírio que se abateu sobre ele foi a escolha do povo, quando Pilatos disse, escolham, vocês querem um Barrabás ou vocês querem um Jesus? E unanimemente eles escolheram crucificar Jesus. A Bíblia fala que ele caminhou nas ruas de Jerusalém, e nas vielas estreitas, marcas do sangue que escorriam de sua gloriosa face, ficavam marcados naquele chão. A Bíblia fala que ele carregou um madeiro, e o peso daquele madeiro carregava os meus e os seus pecados. A Escritura diz que ele subiu o Gólgota, deitaram o madeiro no Gólgota, e ele foi colocado sobre aquele madeiro, e cravaram as suas mãos com prego. E que prego era esse? Um prego que tinha mais de 20 centímetros, que atravessou a sua carne, que rompeu a madeira do outro lado. Um prego que estraçalhou os seus tendões, disparando no seu sistema nervoso central uma descarga indescritível. Depois cravaram os seus pés um sobre o outro, e depois ergueram aquela cruz, e ela ficou exposta para a vergonha daquele mundo. Ele foi crucificado entre dois malfeitores. Dizem que um era bom, não, ele era tão ruim quanto o outro, mas foi salvo pela graça de Cristo. E ele ficou ali exposto, lhe traspassaram com uma lança, e quando ele podia lançar sobre nós todo tipo de maldição, ele disse, Pai, tem misericórdia deles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ficou suspenso naquele madeiro, e às 3 horas da tarde ele expirou. No cair da tarde foi tirado daquele madeiro, e colocaram numa sepultura, lacraram a sepultura, e os discípulos voltaram para casa tristes, passaram um sábado chorando, amanheceram um domingo sem esperança, mas algumas mulheres foram até a sepultura, e diz a Bíblia que quando chegaram naquela sepultura, a pedra havia sido removida, e elas ficaram atônitas, ficaram preocupadas, e elas olharam, não viram o corpo, mas de repente uma voz ecoou e disse, o que é que vocês estão procurando? Vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo, a viva esperança. Elas voltaram alegres, voltaram para o encontro dos discípulos, e quando chegaram lá contaram as boas novas, mas eles não acreditaram, até que de repente o assombramento daquele momento é interrompido por um ser glorioso que surge diante deles, o glorioso e ressurreto Cristo, com o seu corpo e a sua majestade. Tomé então desconfiou um pouco e disse, eu quero ver se é ele mesmo, e Jesus disse, toque nessas feridas, o espírito não tem ferida, eu sou de carne, sou de osso, mas eu quero lhe falar, não é somente esse Cristo que eu contemplo. A Escritura diz que ele subiu para os céus, mas essa mesma Bíblia fala, e Pedro acreditava nisso, e eu também acredito, nós iremos vê-lo com os nossos olhos, ele virá nas nuvens, ele virá glorioso, não haverá ferida no seu corpo, mas ele vem como um leão da tribo de Judá, ele tem na sua mão direita o poder e a autoridade, os seus olhos são como chama de fogo, e ele brilha mais do que o sol do meio-dia. Jesus
Jesus Cristo é a viva esperança da igreja. Eu contemplo esse Cristo. Eu vejo esse Cristo. Pedro diz, vocês não o viram, mas vocês o amam. E é por isso que a gente não vai abandoná-lo. E é por isso que a gente vai continuar junto com Ele. E é por isso que a gente vai andar atrás dEle. Se a nossa esperança em Cristo, disse Paulo, se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Que bom que a nossa esperança em Cristo não se limita apenas a essa vida. Nós já usufruímos essa esperança aqui e nós gozaremos essa esperança lá. Jesus Cristo é a viva esperança. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Curva a sua fronte, feche seus olhos. Ó Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te amamos. Nós te bendizemos. Senhor, como é maravilhoso te pertencer. Obrigado, Senhor, porque Tu nos escolhesse. Tu tivesses misericórdia de nós. O Senhor nos regenerou. Como nós éramos e como somos hoje, é Tua graça sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque Tu se transformaste na nossa esperança. E nos perdoe, Senhor, se por alguma razão nossas expectativas têm sido colocadas em outras coisas. Senhor, nós queremos Te amar e queremos viver para a glória do Teu nome. Nesta noite, ó Espírito da graça, visita nossas vidas e nossos corações. Pai, onde houver tristeza, amargura, que nessa noite toda sombra venha ser dissipada e a viva esperança venha fulgurantemente brilhar diante desses olhos. Senhor, abençoa a Tua igreja. Abençoa a Tua igreja espalhada pela face desta terra. Senhor, Tua igreja tem passado dias difíceis. Tua igreja tem passado provações. Famílias cristãs têm enfrentado dificuldades severas. Mas diante de todo o caos, Senhor, nos dá convicção que Tu és a nossa viva esperança. Renova nossas vidas, Espírito Santo. Renova nossos corações. Renova nossas mentes. Transforma nosso ser. Ó Senhor, visita, Senhor, as famílias desta igreja nessa noite. Aonde houver, Senhor, dúvidas, incertezas, dificuldades, que nesta noite elas venham ser dissipadas pela esperança gloriosa que é Cristo. Pai, onde houver alguém que ainda não confessa Teu santo nome, que nesta noite pecadores venham ser convencidos, transformados, regenerados pelo poder da Tua palavra. Ouve a nossa oração, Senhor. Nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.